sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Bom dia não, boa tarde, Fernando Sérgio. Olha, é uma pena, estamos entrando um pouquinho atrasados hoje, porque houve aqui uma queda de energia, né? E de repente a coisa voltou agora. Estamos aí começando o programa e vamos ter um programa um pouquinho mais curto que o habitual, uma vez que eu estou comprometido de participar hoje às 5 da tarde do programa do meu amigo Luiz Aibinder no Instagram. Se você quiser ouvir, será psicólogo Aibinder. É só isso, e vai no Instagram, @psicólogo Aibinder. Então nós estaremos lá falando sobre pandemia. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Infelizmente houve uma queda de energia que de repente fez com que o programa aparecesse um pouco atrasado no dia de hoje, né? Mas olha, a verdade é que também há notícias as mais interessantes no dia de hoje. Por exemplo, vejam vocês, acabamos de saber que a exibição daquele vídeo que de repente foi apontado pelo Moro, vídeo de uma reunião que houve em Brasília, na época com o presidente Bolsonaro, ministros e tal, e que o bicho nessa reunião teria pegado e que, traduzindo em miúdos, seria o vídeo que comprovaria a existência de uma certa pessoalidade na tentativa do presidente intervir na Polícia Federal. Então, depois de marchas e contramarchas, foi autorizado a exibição deste vídeo, e o vídeo acabou agora, né? Eu estava acompanhando aí a CNN, a informação que estava vindo, e na realidade algumas fontes que viram o vídeo dizem de que realmente a coisa vai ficar mais difícil para a defesa do presidente Bolsonaro. Eu achei muito interessante, estava vendo até o comentário do Botino agora na CNN, e eu faço minhas as palavras dele. Vamos esquecer um pouquinho essa coisa de esquerda e de direita e vamos ver o que é que a Constituição permite e o que ela não permite, né? E na realidade, com relação à Polícia Federal, a Constituição do Brasil, ela permite que sim, aliás, é de obrigação do presidente nomear os diretores, nomear as pessoas fundamentais para a Polícia Federal. Porém, essa nomeação não pode ter caráter pessoal. Ou seja, na verdade, esse é o problema. Por quê? Porque o presidente ou qualquer autoridade não pode conduzir a Polícia Federal. Porque, à luz da Constituição brasileira, a Polícia Federal é um órgão de Estado e não é um órgão da presidência. Por exemplo, a BIM, de inteligência do Brasil, ela é, na verdade, um órgão da presidência, que aí sim pode fazer informações as mais diversas para que o presidente tenha uma noção das coisas que estão acontecendo no Brasil. Porém, todo o processo, de um modo geral, ele corre em sigilo. Então é aquela história, toda investigação, muito mais, deveria ser assim, só quando é quebrado o sigilo por ordem judicial é que a coisa muda. Então não se pode admitir que um presidente ou qualquer autoridade queira comandar ou queira ter detalhes das investigações da Polícia Federal, por ser ela um órgão de Estado. Essa é a explicação que na maioria de todos os advogados, aliás, a totalidade dos advogados, que são homens versados em lei, dão essa explicação. Então, o que acontece? Pode haver aí crime de responsabilidade, e o crime de responsabilidade pode sim favorecer não só a abertura do processo de impeachment, como, evidentemente, se tais provas forem comprobatórias, de fato, fazer com que o presidente sofra no futuro o próprio impeachment. Isso aconteceu, e foi lembrado agora, e eu também lembro isso, em Watergate, o escândalo do Watergate nos Estados Unidos,
quando o Richard Nixon tentou influenciar notícias e coisas parecidas que não poderia de maneira nenhuma e evidentemente acabou tendo de renunciar para não sofrer o impeachment. Então é aquela história, o que aconteceu agora em Brasília, que acabou agora há pouco em Brasília, foi na realidade, segundo as pessoas que viram, primeiro que a defesa do Moro está pedindo que haja divulgação, que seja divulgado a totalidade do vídeo. Já a defesa do presidente está pedindo que só se divulgue a parte em que o presidente Bolsonaro falou com o Moro e vice-versa. Mas há algumas pessoas que viram, segundo notícia da CNN, brasileira, né, que é uma TV isenta, é uma TV que está dando notícias sobre as duas partes. Segundo notícias da CNN, na realidade, duas fontes que viram, se não mais, que viram o vídeo ao lado de autoridades e sendo autoridades, disseram, não, há um momento em que o presidente se dirige ao ministro da Justiça de então, o Moro, hoje ex-ministro, e diz assim, olha, eu preciso trocar a chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro para defender a minha família. E isto é característica de crime de responsabilidade. Isso é o que está sendo hoje divulgado, o que dificulta, o que não quer dizer, então o presidente vai perder o cargo? Não necessariamente. Nós vimos agora nos Estados Unidos, por exemplo, o processo de impeachment que foi aberto no Congresso americano contra o presidente Trump e que, através das várias sessões e manipulações políticas e observações, aconteceu dele, inclusive, não sofrer o impeachment, ter sido arquivado o processo. Mas, na realidade, hoje, correm alguns processos plausíveis de impeachment com relação a Bolsonaro. E isso que foi agora ouvido, né, visto e provavelmente comprovado de que houve uma influência, que ele desejaria mudar e disse isso, e teria dito isso, segundo ainda o noticiário da CNN, que eu aconselho vocês a acompanharem sempre, segundo fontes que lá viram o vídeo, disse, olha, se não trocar, porque tem um problema com a minha família, que problema é esse? Problema do vereador de então, que hoje é senador, que houve a suspeição da rachadinha, que é pegar dinheiro, metade do dinheiro daquele outro que trabalha para o gabinete, para o bolso próprio, que isso é uma acusação, não é uma comprovação, mas enfim, esse processo corre no município e corre também a nível federal. Então, ele teria dito que seria com relação à família dele e que disse, olha, eu tenho que mudar esse delegado do Rio de Janeiro. E se não mudar, eu mudo o delegado e mudo o ministro. E acabou, evidentemente, pelo que a gente está acompanhando, comprovando o que falou. Mas, evidentemente, que isso, à luz da Constituição, independentemente de ser de esquerda, de direita, de centro, do que seja, não pode acontecer. Porque é exatamente o que se falou com relação à tentativa de colocar aquele cidadão Ramagem na posição de diretor-geral e, obviamente, foi impedido pelo Supremo, exatamente pelo senhor Alexandre de Moraes, exatamente pelo fato de não ser possível que tal acontecesse. Então, é algo grave, evidentemente, que a gente espera acompanhar de perto para ver o que vai poder acontecer, o desdobramento que vai acontecer. Mas o terrível disso é que isso acontece em meio a uma pandemia, isso acontece em meio a problemas sérios que nós estamos vivendo, mortes que estão acontecendo, o despreparo, né, da estrutura de saúde do país, que na verdade vem de mal a pior, de muitos anos, mas que até aqui também nada tinha sido feito até o momento da eclosão, por assim dizer, dessa pandemia, né? Então, tudo isso resulta nesse momento em que as autoridades estão tapando o sol com a peneira, mais ou menos isso, né? Fazendo o que for possível. Há denúncias as mais diversas, há denúncias de superfaturamento de objetos hospitalares, notadamente os tais
os tais respiradores, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, daquele cidadão que já se foi, mas que agora continua respondendo ao processo. Então, tudo isso é extremamente preocupante. A falta de previsibilidade por parte dos governos de um modo geral, inclusive dos atuais, porque afinal de contas, hoje em dia, como abriram a burra, como se diz, né, abriram os cofres por aí, porque evidentemente não tem que haver nada de licitação, o que tem que ver, o que tem que fazer é sobretudo tapar o sol com a peneira, se possível com o êxito da saúde. Mas obviamente esse governo, de um modo geral, está absolutamente atrapalhado. Eu digo também o governo federal, aí digo em parte por ele também os governos estaduais e em parte por ele lá de Brasília os governos do município, porque deveria haver uma unificação, né? O que se espera, hoje o dólar está batendo aí, meu Deus do céu, quase R$6, 5,88. E o que tem fugido de capitais estrangeiros do Brasil não está no gibi, porque o dólar é a marca. Estava aí lendo, percebendo que o Brasil é hoje a moeda que está mais desvalorizando com relação ao dólar, porque os governantes não se entendem. O presidente tem picuinhas com o governador do estado do Rio e vice-versa, com o governador do estado de São Paulo e vice-versa, quer dar uma digamos assim, eu vou até dizer de garotão mesmo, né? De dizer, não, eu sou atleta, não sei o que e tal. Mas o que se espera é que, por exemplo, o ministro da Saúde, o Nelson Reich, ele disse aqui, quando aqui chegou, dizendo que ele lamentava profundamente as mortes, que se solidarizava com as famílias. É esta postura que se quer de um governante. Não é a postura de que, estou de folga, eu vou andar de jet ski, eu estou de folga e vou falar as coisas que eu tenho que falar. A última fala dele foi dizer agora pela manhã, dizendo que o Brasil está sendo incluído no país, como um país da fome. Meu Deus do céu! Então vamos buscar caminhos, né? Vamos trazer caminhos, mas é aquela história, vamos nos entender. E infelizmente o que está acontecendo em termos de Brasil é um processo de desentendimento, né? E isso é muito complicado, é muito grave, porque não é só esse momento que nós estamos vivendo. Esse é um momento em que, por exemplo, a curva, não existe curva, existe ascensão nos índices da pandemia, nos índices do coronavírus. Então é aquela história, não tem que flexibilizar nesse momento nada. Aí na contramão da história, o presidente faz um decreto que libera cabeleireiros, que libera academia enfim, afins. Então, isso agora vai. Não vai. Por quê? Porque cada estado tem liberdade para liberar ou não. Cada cidade, através dos seus prefeitos, tem liberdade para liberar ou não. E academias também. E academias que ele queria liberar. Então isso não parte do desejo dele, e os estados, igual o Rio de Janeiro, pelo menos tiveram juízo, não só o Rio de Janeiro, não, através do prefeito Crivella, mas também Nova Iguaçu, também São Gonçalo, também Niterói. Porque, Pipoca, depois de São Paulo, a maior tragédia nacional é o Rio de Janeiro. Nós temos hoje no Rio de Janeiro cerca de 400 pessoas ou mais esperando já com o Covid, com indicação para irem para a UTI e não tem UTI. E nós temos tido diuturnamente notícias de que essas pessoas estão morrendo antes de conseguir o respirador. Então é aquela história, quer dizer, uma irresponsabilidade atrás da outra, é uma bobagem atrás da outra, é uma bravata atrás da outra. Então tem que mudar essa estrutura, pelo amor de Deus. Ou seja, tem que mudar a cabeça dessas pessoas que estão, os chamados bravateiros de plantão. Porque, meu Deus do céu, esse não é um momento de briga política, esse não é um momento de pensar em eleição que vem aí daqui a um ano, daqui a 2 anos. Sabe por quê? Porque nenhum de nós pode garantir que a gente vai sobreviver.
Em circunstâncias normais, esta é a realidade. Em circunstâncias normais, não há como garantir. A gente está habituado a viver e a gente fala, depois da manhã eu vou na tua casa. Mas em circunstâncias normais, e a gente sabe que há uma relatividade nisso, porque acidentes podem ocorrer, porque circunstâncias de doença podem ocorrer e tal. Agora imagine com a ação de uma pandemia. Então, se você observar a Europa, agora é que começa a flexibilizar, não é? Mas é aquela história, a Espanha mesmo, que já está tendo cada vez menos casos por dia, que bom. O que a Espanha fez? A Espanha deixou agora, o cidadão estrangeiro pode ir para lá, mas ao chegar tem que cumprir quarentena. Vai ter que ficar 14 dias isolado para só então depois fazer o turismo, ou a visita a algum amigo, ou a visita a algum parente. Então o mundo mudou, senhor Bolsonaro. Essa é que é a realidade. E o que a gente espera do amigo é exatamente ser o estadista que até aqui não tem sido. Eu não quero com isso dizer que não possa ser, mas é aquela história. E agora, com esse resultado aparente, em que hoje, agora, a Defensoria Geral da Nação, né, os advogados estão tentando não permitir a divulgação do vídeo, já a defesa do Moro quer a divulgação do vídeo, e está feito aí mais um imbróglio, que é justamente refletir onde? Refletir na economia já combalida do país. Enfim, vamos aguardar os próximos passos. Boa tarde a você. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, autênticas espadas samurai, espadas importadas do Oriente, que podem chegar na tua casa a qualquer ponto do Brasil. Basta você acessar o site espadascatana.com.br. Muito bem, e quero também dizer o seguinte: se você quer estudar inglês, eu aconselho a você estudar numa das escolas da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque eu fiz o curso há muitos anos atrás e até hoje eu me beneficio do chamado curso de Conversation, que é muito importante, porque você aprende conversando com as pessoas. Claro, tem N cursos muito bons, mas eu posso dar referência daquele que eu participei. Muito bem. Então você, meu amigo, se você puder, participe também do programa do nosso querido Luiz Aibinder, hoje por volta de 5 horas da tarde. Eu vou terminar este programa hoje, excepcionalmente, mais curto, por volta de 5 para 5, por causa do compromisso de participar. Nós vamos conversar, eu e ele, vamos conversar sobre pandemia. E na sexta-feira ele terá também o grande infectologista Edmilson Migovski. Então é isso. E eu queria também pedir a você que este programa, ele está volta e meia no YouTube, youtube.com. Aliás, todos os programas estão lá. Para você participar do YouTube, youtube.com, você vai lá na visualização, na busca, e você bota lá canal do Fernando Sérgio. Aí você vai aparecer o canal e você podendo, inscreva-se, por favor. É muito importante que você se inscreva, né? Para que a gente tenha cada vez mais condições de fazer o melhor programa possivelmente para você. Então, mais uma vez, pedindo um pouco de desculpas, né, com relação ao atraso que houve no programa. Foram 12 ou 13 minutos de queda da internet. Tem muita gente na internet por conta do isolamento social, não é? Então é isso aí, meus amigos. Eu vou colocar aqui, olha, o Cartola de Noel, que são nossos amigos. É um conjunto de samba da melhor qualidade que você vai ouvir, e logo depois a gente volta com a presença aqui lá do nosso querido Fernando Pereira. Vamos lá, que ele vai falar lá sobre o interior de Minas Gerais, a respeito de como é que a coisa anda. Ele é empresário aqui no Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais. Vamos lá, as rosas não falam. Ah, sim, então não é o Cartola também acompanhando a nossa querida Marion Duarte, que você vai ouvir na abertura do programa. Um dos mais tradicionais, uma das mais tradicionais canções do Brasil.
com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Deixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meu sonho por fim. Deixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Então, minha gente, tivemos aí a nossa Marion Duarte e também o conjunto Cartola de Noel, com essa tradicional música do cancioneiro popular brasileiro. Vocês estão vendo aí o nosso querido amigo Fernando Pereira, empresário aqui do Rio de Janeiro, mas nascido em Minas, em Além Paraíba, está passando a quarentena por lá e a gente tem o prazer de conversar com ele. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde, Fernando Sérgio. Boa tarde aí aos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Poxa, o prazer é todo nosso. O Fernando, em função da pandemia e todo o problema que a gente está vivendo, o dólar está chegando a R$ 5,83 hoje. Você que é um empresário experiente de muitos anos e tal, o que isso pode trazer em termos do Brasil que vá um dia superar, esperemos todos, que vá superar a pandemia? Fernando Sérgio, esse problema do dólar é um problema mundial, né? Em virtude principalmente dessa pandemia, né, que assolou todo o mundo, né? E paralelamente também há uma disputa, uma guerra comercial, tá, entre o Brasil, os Estados Unidos e a China, com a participação também, né, da Rússia no tocante ao petróleo. Então você vê o seguinte, o petróleo caiu muito, o preço do petróleo. Ele caiu tanto que há um mês atrás, né, os Estados Unidos
vendia o petróleo, mas ele não recebia, você está me entendendo? Ele dava o petróleo justamente para não... Então ele ficou negativo o preço do petróleo. Sei. E com relação ao Brasil, em função também da pandemia e também dos problemas que está acontecendo, políticas, né, aqui em todo, isso reflete muito. Então hoje está havendo uma instabilidade, né, a nível institucional, digo eu. Verdade. Por quê? Porque o presidente da República, ele foi eleito, né, para realmente ser o presidente da República. Mas está havendo muita interferência, você na minha ótica, uma interferência não só política, né, do Congresso Nacional, como também, né, da Justiça, do STF. Então, alegam que decisões, às vezes, são polêmicas, e isso reflete... Acaba refletindo. Você está entendendo? Agora... Reflete na governabilidade. Então, isso aí também está contribuindo muito, né, para esse problema, por exemplo, do dólar e da Bolsa também. A Bolsa tem caído muito. Agora, você acredita, por exemplo, você é dono de uma empresa de seguros, né, que na verdade faz corretagem de seguros. Isso vai influir no mercado de vocês também, como está influindo no financeiro? Fernando Sérgio, essa crise está influenciando a queda, a baixa de todo o mercado, né? Por quê? Porque, primeiro, a renda, né? A renda das pessoas, né, caiu muito, está caindo e vai cair muito mais. Verdade. Então, você vê o seguinte, o país praticamente, apesar das fábricas, ainda estão, a maioria estão produzindo, mas elas estão produzindo, mas terá que ter gente para comprar. Verdade, né? Verdade. Então, o que acontece? O que adianta você, às vezes, produzir, mas se você não vai poder vender, disponibilizar e vender esse produto? É verdade. Né? Então, é uma incógnita, né? Você vê que é um problema sério, né, que está acontecendo. Muito sério. Porque você vê, nunca nós imaginamos na vida, né, Fernando, estar presos dentro da própria casa por vontade própria, né, sem poder sair, sem poder se divertir, sem poder tomar um ar, uma coisa desse nível. Quer dizer, mas a gente que ainda tem uma estruturazinha, a gente de uma forma ou de outra, a gente se mantém. Agora, imagine, né, imagine aqueles que nada têm. Quer dizer, é muito complicado. Eu te perguntaria, porque você vê, eu estava vendo uma notícia agora há pouco, na CNN, que a Espanha agora já passou essa curva ascendente, né? Então já está descendente, ela está flexibilizando, ela está abrindo um pouco mais e tal, os bares e tal, mas, por exemplo, vai abrir para o turismo. Agora veja só, não sei se você viu essa notícia, acontece o seguinte, você pode ir à Espanha hoje, só que ao chegar em Madrid, por exemplo, você vai ter que ficar obrigatoriamente 14 dias de quarentena, para só então fazer aquilo que você vai fazer lá, seja turismo ou visitar um amigo. Quer dizer, isso, penso eu, a hora que acontecer por aqui, vai acontecer no mundo inteiro. Imagine o sufoco das empresas de turismo. Fernando, agora, o que as pessoas têm que lembrar é o seguinte, esse vírus, ele já chegou aqui no Brasil em janeiro, tá? Foi. Então, já sabiam desse vírus. Então, por que autorizaram, principalmente o Rio e São Paulo, o Carnaval? É verdade. Então, a gente pode até pensar que são os estados mais atingidos, tá? Por essa pandemia, como também alguns estados do Nordeste e lá no Amazonas. Certo. Então, a gente fazendo uma correlação, será que não está havendo uma influência muito grande da abertura, do funcionamento do Carnaval, né? Onde milhares e milhares de turistas aqui chegaram e com certeza não trouxeram esse vírus para cá? Pois mas com certeza. Outro dia falava... Você tem um raciocínio, está certo. Outro dia falava aqui conosco o Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE, e também eu acho que o próprio Munhoz comentando isso.
Quer dizer que naquela época houve um decreto dizendo, um decreto de atenção, mas ninguém tomou providência. E não só o carnaval, como você está dizendo, mas teve 3 jogos lotados do Maracanã. Também, quer dizer, as pessoas tossindo, expelindo gotículas, e o resultado está agora, né? Eu citei o carnaval porque o volume de pessoas é muito maior do que no estado. É verdade, é verdade. É por isso. É o Rio de Janeiro aqui recebeu, na época do carnaval, 2 milhões, né, me parece. parece que 15 transatlânticos. Isso, né? isso. Então você vê o seguinte, é uma quantidade muito grande de pessoas que já vieram, já estavam infectadas e com certeza esse vírus foi disseminado aqui por esse pessoal. É verdade. Agora, quando ele começou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, os bairros inicialmente mais afetados foram a Zona Sul e a Barra da Tijuca. Certo. Tá? Diferentemente no subúrbio do Rio de Janeiro. Por quê? Isso tem uma lógica. Né? Por quê? Porque na Zona Sul, pelo poder aquisitivo ser maior, então as pessoas têm e tiveram mais contato com o exterior. Viajaram não só para o viajando, exterior. como também recebendo, né, estrangeiros aqui. Então isso aí também foi um fator, a meu ver, preponderante desse vírus chegar aonde chegou, e nós estamos hoje realmente numa pandemia. Mas a gente tem que pensar o seguinte, Fernando Sérgio, há também uma certa exploração, no meu entender. Por quê? Porque no Brasil, tá, se morre no trânsito, por ano, aproximadamente 60 mil pessoas perdem a vida no trânsito brasileiro. Isso é todo ano. Sim. A gente não vê uma gritaria tão grande, porque hoje você liga a televisão, o rádio, jornal, só se fala em pandemia. É tá? verdade. Ao passo que morrem 60 mil pessoas no trânsito, são mais de 50 mil pessoas assassinadas no Brasil, você está me entendendo? E não há essa gritaria toda. Então, acredito eu também que isso também há um certo alarido, tá? Dessa pandemia. Ela é um vírus forte, realmente, mas o que a gente tem que entender, Fernando Sérgio, que no Brasil, com 5.600 municípios aproximadamente, mais de 4 mil municípios não tem caso nenhum de coronavírus. Então, você, para fazer uma abertura, então tem que ter um bom senso e uma habilidade, tá? Também dos governadores e dos prefeitos, porque eles é que estão à frente da sua população. Claro, porque Brasília, por exemplo, ele vê a coisa muito substancial, é muito por cima, né? Ao passo que o governador, aliado com os prefeitos, eles têm condições de ver realmente necessidade. Entendo. Porque aqui, além Paraíba, por exemplo, uma cidade de 40 mil habitantes, né? Comércio, continua fechado, mas aqui nós tivemos alguns casos de coronavírus, meia dúzia, se não me engano, alguma coisa assim, com uma morte, mas uma morte que ainda está sendo investigada. Então aqui, por exemplo, não faz muito sentido, desde que haja um protocolo, porque o governador de Minas, ele fez um protocolo, né, e enviou para os municípios, para os prefeitos, que cada município, e deixou a cargo de cada prefeito, tá, tocar a tua cidade da melhor forma, pela forma com que ele e tem de ser assim a mesmo. Realidade, e tem de ser assim. O dia a dia. Então, pode perfeitamente você, com os protocolos de segurança, você usando máscara, né? Isso. Obrigando o comércio, por exemplo, aqui, por exemplo, supermercados estão autorizados a funcionar, açougues, você só entra, padaria, você só entra de máscara, tá? Então, se você tomar esses cuidados, limpeza das mãos,
não evitar aglomeração, Fernando Sérgio. Então, muita coisa pode ser realmente contornada. Perfeito. E a economia pode voltar. Claro. Porque, afinal de contas, 90% da população brasileira trabalha de dia para comer à noite. É verdade. E esse pessoal são o que estão sendo mais prejudicados. Verdade. Tá? Porque a fome já está imperando, a sorte ainda que esse bônus que o governo está distribuindo de R$600 é muito pouco, mas pelo menos minora o sofrimento das pessoas. E isso não pode ser eterno, isso está em tem um limite, né? 3 meses. Né? Entendo. Agora, daqui a 4, 5 meses, como vai ser? Se as pessoas continuarem em casa, continuarem tudo fechado, né? E o país vai realmente parado, né? para o buraco. Parado. Fernandão, eu quero agradecer, eu vou ter que terminar hoje um pouquinho mais cedo, encolher um pouco o programa, que houve uma queda de energia aqui, e eu tenho que participar daqui a pouquinho do programa do Luiz Aibinder no YouTube. Maravilha. É o programa, aliás, para quem quiser ver, é @psicólogo Aibinder, né? Daqui a pouco às 5 horas. Eu quero agradecer a sua presença, dar um abraço aí para todo mundo, pessoal de Minas Gerais, né, para a Olenka aí em particular, e se Deus quiser estaremos juntos cada vez mais. Abração, querido. O Gelson está aqui, comemorou aniversário, até em quarentena, nós não nos vemos ainda. Certo. Ele teve no programa meu semana passada, e vai estar hoje, na próxima sexta-feira. Abração, querido. Abração. Um abraço para você, tudo de bom. Tudo de bom. Pois é, esse é o nosso querido empresário que veio aí comentando, falando, nosso querido Fernando Pereira, que você viu aí, né? Agora as coisas são assim mesmo, de repente vamos torcer para que um dia as coisas possam melhorar, não é verdade? Essa é que é a história, né? Tem lógica o que ele comentou, tem que ser com muito cuidado, fazendo quando houver a oportunidade, ou onde houver a oportunidade de fazer a chamada distensão, tem que ser com muito critério, tem que ser com muito cuidado, porque não é fácil não. Essa situação é muito complicada. Eu vou trazer para vocês aqui o Vida de Trabalhador do nosso querido amigo Osmar do Breck. Vamos lá, alô, é aqui mesmo, vamos nós. Olha só. Tô dizendo que a internet hoje está ruim, tá vendo? Ó, agora deu, agora foi, vamos lá, pegou no tranco. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto lá pro rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição, não é mole não. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto lá pro rosto, escovo os dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver, não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto uma loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho,
patrão. Pra encarar essa vida tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver. Pois é, amigos, estamos encerrando o programa do dia de hoje. Já já estou aí no Instagram com o psicólogo Aibinder. Namastê.